Se rotina mudasse alguém, o mundo estaria cheio de pessoas extraordinárias. Mas não está. Está cheio de gente que acorda cedo, faz listas bonitas, segue hábitos vencedores e continua exatamente igual por dentro. Mesma insegurança, mesmo medo, mesma vida pequena. E sabe por quê? Porque rotina não decide nada. Ela só executa. Quem decide é você. E a grande maioria odeia ter que decidir. A indústria do desenvolvimento pessoal te ensinou uma mentira muito confortável. Se você criar a rotina certa, sua vida muda. Isso soa bem, parece lógico. E o principal, tira o peso da responsabilidade das suas costas, porque rotina parece algo técnico, fácil. Decisão parece um confronto. Rotina você pode simplesmente copiar de alguém. Já a decisão, você precisa assumir, e assumir uma decisão significa aceitar 3 coisas que a maioria das pessoas não suporta. Gente, seguinte, tem 3 coisas super importantes que vocês têm que levar em conta. Coisa número 1, você escolheu a vida que você tem hoje. Número 2, ninguém te deve absolutamente nada. E por fim, no número 3, mudar dói muito mais do que continuar igual, pelo menos no curto prazo. E se vocês não entenderem isso, a sua vida vai continuar sempre exatamente a mesma coisa. Entendeu? É tipo de 3 pilares. Entendeu? Se um desses pilares faltar, sua vida nunca vai mudar. Então, o que a pessoa comum faz? Ela se esconde atrás da rotina. Pense nisso agora ou você vai continuar girando em círculos para sempre. Rotina é como um funcionário obediente. Ela faz exatamente o que você manda. Mas a decisão é o dono da empresa. Se o dono é fraco, confuso, emocional, cobarde, não existe funcionário no mundo que consiga salvar o negócio. Você pode acordar às 5 da manhã, pode treinar, ler, meditar e mesmo assim continuar fugindo daquelas conversas difíceis, evitando riscos, permanecendo em relações medíocres, se contentando com pouco e adiando as escolhas realmente importantes. O resultado, a mesma vida de sempre, só que com uma rotina nova. Então, por que as pessoas amam tanto a rotina e odeiam tanto as decisões? Porque rotina não ameaça a sua identidade. Decisão ameaça. Quando você decide de verdade, algo dentro de você morre. Morre a sua versão confortável, morrem as desculpas, morre a possibilidade de culpar o mundo pelos seus problemas. Morre aquele personagem frágil que você interpreta, e o ser humano comum não quer essa morte simbólica. Ele quer ajustes cosméticos, ele quer mudar o horário, mas não a postura. Quer mudar o método, não o nível de responsabilidade que assume. Quer mudar o ambiente, mas não a própria coragem. A verdade é que a sua vida só vai mudar quando você parar de terceirizar o poder para sua agenda e começar a tomar as decisões que você sabe que precisa tomar. A rotina é a ferramenta, mas a mão que usa essa ferramenta, a mente que a comanda, essa é sua. E ela é a única que pode construir uma vida diferente. Observe com frieza. Quantas pessoas você conhece que dizem: "Tô focado, agora vai. Entrei numa nova rotina." Mas continuam evitando exatamente a decisão que mudaria tudo? A rotina virou uma anestesia psicológica. Ela te dá a sensação de progresso sem exigir uma transformação real. É movimento sem deslocamento, esforço sem risco. É disciplina sem identidade. A maioria usa a rotina para se esconder da única coisa que importa, a decisão. Vamos falar sobre aquilo que ninguém posta no Instagram. Decisões que realmente mudam uma vida não são confortáveis. Elas geralmente envolvem perder pessoas, ser mal interpretado, ficar sozinho por um tempo, abrir mão de prazer imediato, exigem sustentar o silêncio enquanto todo mundo está falando e muitas vezes parecer arrogante para quem vive na mediocridade. Isso não cabe numa rotina matinal bonitinha. Isso exige estrutura interna. Vamos a alguns exemplos brutalmente honestos. Você não muda de vida quando começa a treinar. Você muda quando decide não negociar mais com a sua preguiça. Você não muda quando começa a estudar. Você muda quando decide parar de usar a distração
como uma fuga de si mesmo. Você não muda quando organiza sua agenda. Você muda de verdade quando decide encarar o medo de falhar em algo grande. A rotina só serve para sustentar aquilo que a decisão já decretou. Pare agora. Se você está só ouvindo isso como mais um conteúdo, você já perdeu. Porque isso não é para te entreter, é para te expor. Então faça o seguinte: comente aqui embaixo uma única decisão que você sabe que está adiando. Não precisa explicar, não precisa justificar. Apenas escreva: esse comentário não é para mim. É para você parar de fingir que não sabe, e quem não consegue nem escrever a decisão já decidiu continuar exatamente igual. Uma decisão real tem uma característica muito clara, não existe plano B emocional. Quando você decide de verdade, você não fica se perguntando: será que vai dar certo? Ou, e se eu me arrepender? Essas perguntas vêm antes da decisão. Depois dela, só existe execução. É aqui que a rotina entra, como um soldado que cumpre ordens. O problema, então, não é a falta de rotina, é o excesso de covardia disfarçada de organização. Diga a verdade para si mesmo. Você sabe exatamente qual decisão está adiando. Não é falta de clareza, é medo das consequências. Medo de perder status, medo de errar publicamente, medo de descobrir seus próprios limites. Então você se ocupa, você se organiza, se planeja, faz listas, baixa aplicativos, você faz tudo, menos decidir. E a rotina sem decisão cria um tipo muito perigoso de frustração. Esse é o ponto mais cruel. A pessoa se esforça, cumpre tarefas, mantém hábitos saudáveis e, mesmo assim, sente um vazio crescente. Por quê? Porque lá no fundo, ela sabe: eu estou fazendo tudo, menos o que realmente importa. Isso gera cinismo e autoengano. E, com o tempo, leva à desistência. A pessoa conclui: talvez isso não funcione para mim. A verdade é que funciona. Ela só nunca decidiu de verdade. E aqui está algo que poucos têm coragem de admitir. Decidir é um ato de violência interna. É violento contra a sua versão antiga, contra as suas desculpas favoritas, contra as suas narrativas de vítima e seus comportamentos automáticos. Por isso dói, por isso cansa, por isso assusta, mas é exatamente por isso que liberta. É um corte, um ponto final. Quando a decisão é real, tudo muda, a rotina se torna simples, as escolhas ficam óbvias, o não sai com facilidade. O barulho externo perde a força, a disciplina deixa de ser um ato de heroísmo e vira o padrão. Você não precisa mais se motivar para fazer o que precisa ser feito. Você simplesmente executa. A ação se torna uma consequência natural da sua nova identidade. Existe um grupo perigoso de pessoas que são disciplinadas, mas não tomaram uma decisão. Elas são produtivas, mas não são poderosas. São organizadas, mas não são livres. São constantes, mas não são transformadas. Elas vivem bem, mas nunca vivem de forma grandiosa. Porque a grandeza exige decisões que não cabem em checklists de produtividade. Viver bem é fácil. Viver grande exige coragem. Se você entendeu até aqui, uma pergunta se torna inevitável. Se a rotina não muda ninguém e as decisões mudam tudo, por que a maioria das pessoas evita decidir? A resposta não é superficial. Ela envolve identidade, medo, necessidade de pertencimento e a dor da perda. Você já tem uma rotina. O que te falta é coragem. E na parte 2 deste vídeo, eu vou te mostrar exatamente por que você foge das decisões que poderiam te transformar e como criar decisões tão poderosas que elas não dependem de motivação para serem cumpridas. Então, se você sentiu que isso bateu mais forte do que gostaria, se inscreve no canal e ativa as notificações para o próximo vídeo. Não porque é confortável, mas porque depois que você entende isso, continuar pequeno vira uma escolha consciente. E quem escolhe continuar pequeno já decidiu perder